O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A China é uma das maiores potências econômicas do mundo, mas além de fomentar as trocas comerciais, é um país que está muito ligado às suas tradições. E é de lá, do outro lado do mundo, que vem uma arte marcial que conquista cada vez mais praticantes aqui no Brasil. O Kung Fu é o tema do Em Tese de hoje, que já está no ar. Corpo e mente em uma mesma sintonia. O Kung Fu é rico em movimentos, muitos inspirados nos animais. Mas como esta arte marcial chinesa chegou ao Brasil? Como foi a adaptação para a nossa cultura? Esses são apenas alguns dos temas que vamos conversar com os nossos convidados de hoje do programa Em Tese. O mestre em Educação Física pelo UFPR e também praticante do Kung Fu, Fernando Dandoro, e o professor do setor de Educação aqui da UFPR, Sidmar Meurer. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Em Tese. Obrigada pela presença. Olá. Bom, Fernando, o Kung Fu é praticado em todas as regiões do país ou há alguma região onde ele se destaca? Ele se destaca principalmente em São Paulo, até pela maior comunidade chinesa, né? Em São Paulo nós temos a maior comunidade chinesa do país. Então ele se desenvolveu primeiramente em São Paulo e isso fez com que gerasse um maior número de praticantes de escolas em São Paulo, né? Grande parte das escolas no Brasil são oriundas dessas escolas de São Paulo. Uhum. Inclusive o tema gera discussão, inclusive na academia, inclusive nas universidades, professor? Sim, em diferentes sentidos, em diferentes aspectos. A gente tem grupos em diferentes pontos do país academicamente investigando as lutas, as artes marciais, os esportes de combate, enfim. Inclusive aqui na universidade a gente tem diferentes grupos pesquisando, seja do ponto de vista do treinamento, da performance atlética, e especificamente nós temos um grupo que investiga os sentidos sociais e culturais, os processos de desenvolvimento histórico das artes marciais aqui no Brasil, com dedicação especial, com atenção especial, especialmente aos sujeitos, aos processos e aos sentidos que estas práticas vão assumindo no nosso cenário cultural. Uhum. E a nossa equipe foi até uma academia aqui de Curitiba para conhecer como é o Kung Fu na prática, como são os movimentos e a filosofia. Acompanhe. Uma arte marcial chinesa criada há mais de 3.000 anos. A origem do Kung Fu se confunde com a própria cultura da China. As técnicas foram criadas como meio de proteção contra ataques de animais silvestres e de povos inimigos. O Kung Fu, de acordo com os praticantes, não se aprende com golpes específicos, mas sim por meio da repetição de movimentos. Isso reflete também a filosofia da arte. São os exercícios de rotina que levam à compreensão da técnica. Sempre coordenando movimentos de punho e de pernas, né? Então os movimentos também se alternam entre movimentos altos e baixos. Os altos seriam assim ataques simultâneos em cima de punho e braço, de pernas, né? E nós teríamos também as chamadas rasteiras, as derrubadas, né? São movimentos rápidos que a pessoa gira, né, no seu eixo e procura imprimir um movimento rotatório, né, para derrubar o adversário. Então você procura aproveitar a energia que você gerou, você não emite ela, você guarda, armazena ela. E quando você recebe um ataque do adversário, você procura desviar essa sequência de ataque do adversário e absorver essa técnica do adversário de forma a não desgastar a tua energia. O universo do Kung Fu não se restringe aos exercícios físicos. Mistura também história, símbolos e rituais. Elementos não corporais que motivaram a pesquisa de mestrado deste professor universitário, que é praticante e instrutor da arte marcial. Como o budismo ele não se associa à violência, eu procurei entender por que você tinha a figura de monges guerreiros, boxeadores. E a partir daí eu fui investigar e cheguei no tema que é justamente como os brasileiros enxergam os elementos simbólicos do Kung Fu. Eu cheguei à conclusão, que me pareceu a mais interessante, é que o imaginário brasileiro do Kung Fu ele tem duas fontes. Nós temos mestres chineses que trouxeram as técnicas, né?
e alguns elementos da filosofia, mas como a filosofia chinesa não é fácil de explicar, muito mais por mestres que não dominavam o português direito, então eles trouxeram as técnicas puras e os praticantes brasileiros começaram a buscar o imaginário não corporal nos filmes, nos livros, nos quadrinhos, nos jogos. Muito além de ser apenas uma técnica de luta, o Kung Fu busca promover o desenvolvimento da vida de quem pratica. A arte marcial é o caminho para que os praticantes possam se superar nas dificuldades do dia a dia. O aprendizado de técnicas de defesa pessoal foi o que motivou essa aluna a iniciar no Kung Fu. Depois de 8 meses de treino, ela já observa outros benefícios que a prática proporciona. Então, até a questão de estresse, eu sempre fui uma pessoa bem estressada, então eu chego aqui, saio chutando, fazendo os movimentos, saio outra pessoa, questão de força também. Mas esta arte marcial não se restringe a melhorar aspectos da saúde do praticante. Benefícios na vida pessoal e profissional também são sentidos pelos adeptos. Determinação, totalmente isso, né? A forma como eu tratava com os meus problemas antes de ter o Kung Fu e a forma como eu trato com eles hoje em dia. Eu tenho muito mais, como eu posso dizer, garra, assim, de ir atrás de um problema e solucionar ele até o final, né? Antes eu pegava e desistia mais fácil. Hoje em dia eu vejo que as coisas não são tão fáceis. E o Kung Fu influenciou bastante nisso. Acho que de forma prática na minha vida é isso. E também a prática da docência. Atuo como instrutor aqui antes de eu ter me tornado professor e me ajudou bastante no meu desenvolvimento acadêmico. Bom, Fernando, e essa determinação, né, que o praticante falou ali, que o aluno falou, isso tem muito a ver com a filosofia do Kung Fu? Essa é uma questão muito interessante, Thais, porque muitos estilos de artes marciais ainda se focam na parte técnica somente, né? Na parte, até alguns na parte esportiva ou na marcialidade em si do combate, né? E eu acho importante que muitas escolas, muitos trabalhos se focam atualmente também nessa perspectiva de um desenvolvimento humano, né? Porque se você limitar isso a só uma prática marcial ou de defesa pessoal, seja, o uso disso é muito restrito, né? A aplicabilidade disso nos tempos atuais é mínima. Agora, quando isso sai da academia para o dia a dia do praticante, é quando essa arte começa realmente a fazer um sentido, ter um sentido muito mais amplo. E aí esses elementos culturais do confucionismo, do budismo, né, do taoísmo na China contribuem para essa formação. E o Kung Fu tem diversos estilos. Esse foi apenas um. Esse é apenas um dos estilos. Ali nós vemos movimentos de mais de um estilo, inclusive, né? O trabalho que eles realizam nessa academia vem da linhagem do mestre Chiang Kai-wai, que foi um dos pioneiros no Brasil com Kung Fu, chegando aqui na década de 60. Mas o Kung Fu ele se divide, dizem alguns autores, só para exemplificar, que só em Hong Kong teriam mais de 300 estilos de Kung Fu. Pensar Hong Kong é uma cidade, uma ilha pequena, né? Então, realmente, existe uma infinidade de estilos e de linhagens dentro desses estilos. Alguns com uma perspectiva mais desportiva, outros mais tradicional, enfim, são diferentes abordagens. É complicado porque às vezes generaliza tudo sobre o mesmo termo, né? Porque o termo Kung Fu a gente usa para designar as práticas marciais chinesas de uma forma geral. Inclusive há competições, né, professor, que envolvem o Kung Fu? Inclusive, uma das formas que o Kung Fu assume é a prática desportiva, inclusive com competições, torneios, federações, enfim, ela assume essa cara de esporte, com todas as suas características. Houve uma preocupação até grande do governo chinês durante as Olimpíadas de Pequim, né, de introduzir o Kung Fu como um esporte olímpico. Não funcionou, não deu certo, mas houveram discussões acerca disso nessa vertente desportiva que o professor está comentando. E a sua vertente? Você participa de competições ou não? Não, o meu estilo, eu pratico o estilo Wing Chun, que é um estilo do sul da China, né? E é um estilo que não tem esse lado competitivo na linhagem que eu participo. Eu participo da família Moyasan, né? A linhagem de grão-mestre Moyado, que foi aluno do patriarca Ip Man, que foi quem levou o estilo para Hong Kong. E, professor, o senhor acredita que o estudo
do Kung Fu, das outras artes marciais, também podem fomentar a questão cultural? E de que forma? Sim, Thaisa, eu acho que essa é a principal contribuição de práticas como esta. Prestar atenção nos diferentes sentidos que elas podem assumir, é claro, elas podem assumir o sentido de esporte, podem assumir sentidos de busca pela qualidade de vida, pela saúde, mas ela também guarda elementos que aqui no vídeo a gente viu que eles chamavam de não corporais, enfim, mas que diz respeito a todos esses elementos, esse caldo cultural que de alguma forma conforma uma prática como essa, que envolve elementos éticos, estéticos, religiosos, sociais, enfim. E é exatamente quando a gente consegue ultrapassar a dimensão da técnica, da pura reprodução da técnica que existe numa prática como essa, e sondar estes sentidos que eu vejo grandes potencialidades, possibilidades de formação cultural, de enriquecimento cultural mesmo, de conhecer culturalmente, de conhecer o outro, daquilo que nós não somos. Então, nesse sentido, eu vejo, sim, um sentido de formação, de educação social, muito presentes em práticas como esta. Uhum. Inclusive, Fernando, o Kung Fu foi o tema da sua dissertação de mestrado. Como é que foi essa pesquisa? A ideia surgiu ainda enquanto praticante, né? Dos questionamentos que eu tinha de como essa prática, permeada por todos esses elementos que nós falamos, né? Do taoísmo, do budismo, do confucionismo, enfim, aspectos pertinentes à cultura chinesa conseguiram ser transportados para o Brasil, para o Ocidente, né? O Kung Fu chega no Brasil na década de 50. Fim da década de 50. A imigração chinesa, os primeiros registros são de 1812. Né? Mas o registro de prática de Kung Fu, porque pode ser que havia alguma coisa interna, né? Alguma coisa dentro de determinadas famílias, enfim, da comunidade chinesa. Mas ele se abre, começa a ter um desenvolvimento a partir de 1959 com o trabalho do mestre Wong, com o Tai Chuan. Uhum. E como é que foi esse começo do Kung Fu no Brasil? Eles enfrentaram algumas dificuldades importantes, assim, né? Principalmente em relação à língua, né? E o mais marcante, a língua a gente pode até já imaginar de saída que seria um problema, né? Mas eles tiveram algumas estratégias, que depois a gente pode até entrar nisso, para superar essa dificuldade. Mas a principal dificuldade que eles sentiram foi em explicar o que era o Kung Fu para a comunidade, para os praticantes brasileiros, né? Porque eles tinham uma ideia de Kung Fu e de arte marcial que era muito distinto do que eles queriam transmitir. E quais foram as estratégias? Em relação à língua, eles praticamente tiveram duas estratégias significativas. Primeiro que esses 5 mestres pioneiros que foram os entrevistados na minha pesquisa, que ainda atuam, ainda ensinam Kung Fu, em São Paulo, eles vieram de Hong Kong, ou nasceram em Hong Kong ou vieram de Hong Kong. Então, eles dominavam a língua inglesa também, porque Hong Kong era um protetorado britânico até fins dos anos 90, né? Então, muitas vezes, alguns termos, eles traduziam do inglês para o português. Eles tinham alunos que entendiam o inglês, então essa transmissão era facilitada. A língua não foi a principal dificuldade. E uma outra questão que até na matéria falou um pouco disso, é a transmissão corporal, é a prática, a vivência, né? Então, algumas questões relacionadas ao Kung Fu, da própria cultura chinesa, não precisam necessariamente ser verbalizadas para serem transmitidas. Às vezes, na prática, no dia a dia, o aluno consegue absorver isso e não precisa de uma palavra, talvez nem encontrem, esses mestres encontrariam palavras para explicar aquilo, né? E aí existem exemplos, por exemplo, praticantes, por exemplo, que aprendem algumas questões relacionadas à medicina chinesa com esses mestres, né? E aprendem, às vezes, porque machucou, o mestre vai lá, faz uma massagem, então ele aprende essa massagem pela prática, né? O mestre talvez não saiba nem explicar por que aquele ponto específico, ou por que daquela forma de tratamento, mas ele aprendeu a lógica do tratamento pela vivência, né? Essa é uma das grandes possibilidades de formação cultural, é exatamente nesse abrir-se para conhecer o que não se conhece, conhecer a possibilidade de diálogo com outras culturas que existem em práticas como essa. Importante que a gente compreenda que toda prática corporal, ela é portadora de uma visão de mundo, que não necessariamente coincide com as nossas visões de mundo. O que o Fernando está trazendo aqui é um exemplo
claro disso, desse sentido. E nesse sentido há um contraste bastante forte no modo como o Kung Fu, por exemplo, coloca questões que nós vivemos de uma outra forma. Uma é essa questão da separação corpo e mente, como polos completamente diferenciados e diferenciais, e mesmo às vezes antagônicos da nossa existência. O Kung Fu tem como uma das marcas que essa relação corpo e mente, ela se dá de uma outra forma, com uma outra compreensão. E aí o que ele está dizendo, algumas coisas não precisam ser verbalizadas para serem entendidas. Para a nossa cultura, para a nossa visão de mundo, isso soa estranho, mas é exatamente nesse soar estranho que abre-se uma grande possibilidade de formação cultural, exatamente por aproveitar esse estranhamento e realizarmos a possibilidade de diálogo com outras culturas. É corpo e mente em sintonia. O Kung Fu exige muita concentração, Fernando? Voltando um pouco naquela questão de diferentes linhagens e diferentes trabalhos dentro do Kung Fu, né? Na verdade, sim. Muitas vezes o treino ele se torna até exaustivo, não tanto fisicamente, mas às vezes muito mais mentalmente do que o desgaste físico em si, né? Porque são pequenos detalhes, são pequenas questões que são trabalhadas, né? Mas aí tem a importância de ter um mestre por trás desse processo que possa oportunizar ao aluno essa ambiência, essa vivência, né? Oportunizar essas experiências marciais no dia a dia. A gente já vai continuar essa conversa, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta. No quadro UFPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história do Breno. Ele é estudante de Engenharia Mecânica aqui na UFPR e, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, está estudando na Alemanha. Vamos ver de que maneira a experiência de viver em um outro país contribui para a vida e a formação acadêmica. Olá, UFPR, olá, Brasil. Meu nome é Breno Siriani Velusa. Eu tenho 22 anos, eu estou morando na Alemanha, na cidade de Bochum. A minha estadia na Alemanha dura até 2003, agora em agosto, tenho mais um mês apenas. E a experiência aqui tem sido muito bacana, tem sido muito proveitosa. Cursei algumas matérias na universidade que foram muito proveitosas para o meu futuro profissional, que eu acho que eu vou levar bastante experiência para o Brasil. E agora, no segundo semestre, a gente recebeu a oportunidade de fazer um estágio na ThyssenKrupp, que é uma empresa muito conhecida na Alemanha, é produtora de aço. E está sendo muito bacana também a experiência na empresa, estou aprendendo bastante, conheço bastante gente. E eu acho muito bacana essa experiência, porque essa oportunidade de a gente trocar nossa cultura com outras pessoas e aprender um pouco da cultura deles, e comparar a nossa cultura com a deles, o que poderia ser melhor, o que poderia ser diferente, é uma coisa muito proveitosa. A gente pode tirar muita vantagem disso também. Muito obrigado. Alô, auf Wiedersehen. Para saber mais sobre os programas de intercâmbio acadêmico na UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais que aparece aí na sua tela. A ARI está também nas redes sociais. E hoje o nosso assunto aqui no Em Tese é o Kung Fu, esta arte marcial chinesa que a cada dia conquista mais praticantes no país. E aqui no estúdio recebemos o mestre em Educação Física pela UFPR e também praticante do Kung Fu, Fernando Dandoro, e o professor do setor de Educação aqui da UFPR, Sidmar Meurer. Bom, Fernando, e há graduações no Kung Fu? Alguns estilos trabalham com graduações e isso já é uma vertente mais ocidentalizada, né? Já nessa ideia de transformar o Kung Fu como uma prática mais consumível, poderíamos dizer.
Mas é importante pensar que o termo Kung Fu ele remete a uma ideia de um trabalho árduo para se conseguir alguma coisa, né? E esse trabalho árduo, esse aprender, dentro da conotação chinesa, ele tem uma visão, uma vertente muito diferente do que nós estamos acostumados, né? O próprio aprender em chinês, ele não tem uma conjugação verbal de tempo, né? Então é um processo muito mais longo e que não necessita para o praticante de uma escola tradicional de graduação, porque isso é um processo muito mais para toda a vida, poderíamos dizer, né? De formação e de aprendizado. São quantos anos? Vai depender. Para você praticar, começar a dar aulas, vai depender do estilo, né? Você começou com quantos anos a praticar o Kung Fu? Eu comecei com aproximadamente 10 anos. Uhum. Bom, e até falando nesse aprendizado, e professor, nas escolas a gente quase não vê o Kung Fu sendo ensinado. Por quê? Infelizmente, né? Mas da mesma forma que a gente também não vê outras práticas corporais, culturais, muito ricas em possibilidades formativas, né? Para além dos esportes, especialmente os esportes mais conhecidos. Tem a ver com uma formação histórica da área de disciplina de educação física na escola. Tem a ver com os seus conteúdos hegemônicos e a dificuldade de trabalhar outros conteúdos que ultrapassassem os esportes. Mas tem-se notado um amadurecimento na área, já é notável, na tentativa de ampliar os seus conteúdos e acolher outros conteúdos que não só os esportes, as danças, as diferentes danças, as lutas, o Kung Fu, o Karatê, uma infinidade de lutas e outras práticas corporais. Também no sentido não só de reproduzir os movimentos, mas também no sentido de entender um pouquinho do que conforma, do que constitui estas práticas, entender seus sentidos, seus contextos, enfim, explorar estas práticas corporais como elementos culturais mesmo e não somente um conjunto de exercícios ou atividades físicas. Uhum. Inclusive, na sua dissertação, Fernando, você busca discutir essa questão cultural da China. Isso, eu entendo e os mestres, na fala deles, corroboraram com isso também, o Kung Fu como uma possibilidade de conhecer um pouco da China, né? De entender e conhecer um pouco a cultura chinesa. A partir do Kung Fu, você vê uma infinidade de praticantes que hoje estudam mandarim, né? Que se tratam com acupuntura ou com outras terapias tradicionais chinesas. Tudo isso vem desse convívio, desse interesse que a prática marcial acaba despertando por outras questões culturais, né? E essa foi uma perspectiva interessante que os mestres trataram, porque eles também veem nisso, né? Eles viam o ensinar o Kung Fu como uma possibilidade de ensinar um pouco sobre a China para o nosso país. E, segundo eles, os praticantes foram bastante acolhedores em relação a isso. Eles tinham interesse, não era só interesse pela técnica, né? Você conversou com quantos mestres? Foram 5 mestres, eu fiz praticamente 2 recortes, né? Um geográfico, que é São Paulo, porque ali, como eu disse anteriormente, a maior comunidade chinesa no Brasil foi o polo disseminador do Kung Fu para o resto do país, né? E eu conversei com 5 mestres, isso até o ano de 1980. Porque a partir disso começam a surgir federações, campeonatos, ele fica mais estruturado, poderíamos assim dizer, né? Então eu quis pegar esse período inicial mesmo, né? Então foram 5 mestres de 5 diferentes estilos. E o que te chamou mais atenção nessas conversas, que devem ter sido riquíssimas? Foram bastante interessantes. Primeiro, de ter o contato com esses mestres, né? E é muito interessante, alguns já estão em idade avançada, mas em plena saúde, trabalhando com Kung Fu ainda, né? Aí tem questões da linguagem, alguns até pediram para algum aluno, um familiar ficar próximo para ajudar com tradução. Então foi uma experiência muito rica e vai um pouco do que a gente trabalha no nosso grupo de estudos, que é o uso da história oral, né? De ter esse registro, porque muitos estilos de Kung Fu não se preocuparam em registrar muitas coisas, ou por problemas políticos que ocorreram na própria China, muita coisa que poderia documentar o Kung Fu se perdeu, né? Então, ter esse registro foi uma experiência muito, muito positiva. E o que te chamou mais a atenção? Tem algum ponto que você pode
Eu tinha algumas hipóteses iniciais, né, que o Kung Fu precisou se modificar ou se ressignificar no Brasil e que esse Kung Fu que nós temos aqui talvez não fosse, não tivesse praticamente quase nenhuma relação com o Kung Fu que se pratica na China. Essa é uma hipótese que, pela fala dos mestres, que foram os instrumentos metodológicos que eu tive, né, o contato com eles, eu desconstruí isso, porque eles, na verdade, eles não vêm para o Brasil com a ideia de ensinar o Kung Fu, isso é uma questão interessante. Eles vieram, questões políticas da própria China, acabam saindo e vêm para o Brasil. O Brasil surge como uma possibilidade, porque alguns já tinham alguns familiares aqui, outros, vamos conhecer, acabaram ficando, né, e não tinham a ideia de transmitir o Kung Fu. Mas começou a ter uma demanda, começou a ter uma procura, né, primeiro dentro da própria comunidade chinesa, depois se abriu. E aí eles começam um trabalho que é um trabalho muito... não era um improviso, porque eles tinham um domínio dessas práticas, né? Mas que foi passo a passo se construindo e hoje você vê uma centena de praticantes em todo o país. Então, esse processo de não vir para o Brasil para isso, justamente, né? Foi uma questão interessante de como isso depois se tornou uma prática tão conhecida e hoje a gente, por exemplo, está aqui discutindo sobre isso. Né? Quer dizer, aconteceu de uma forma natural. No próprio curso da existência desses grupos, né? E os seus enfrentamentos, as suas questões cotidianas, enfim. E agora a gente faz uma pausa na nossa conversa para conhecer o que está sendo pesquisado de diferente e curioso pelo mundo. É o Giro de Pesquisas. Desde a Guerra do Golfo, os cientistas vêm lutando para definir o que causa uma série de complicações médicas do pós-guerra. Em vários círculos médicos, acreditava-se que isso acontecia por causa do estresse no campo de batalha. Mas estudos recentes da Universidade Georgetown, nos Estados Unidos, mostram que os sintomas podem ter causas biológicas. A pesquisa usou ressonância magnética para analisar o cérebro dos veteranos. Após exercício físico, quando comparados com indivíduos saudáveis, essas pessoas apresentavam maior batimento cardíaco e sentiam dor. Por causa das constantes cabeçadas na bola, os jogadores de futebol podem apresentar deformidades cerebrais. O quadro é similar ao dos pacientes que sofrem concussões. A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Yeshiva, em Nova York, nos Estados Unidos. O estudo foi desenvolvido analisando técnicas de imagens avançadas e testes que avaliavam a memória dos pacientes. Bom, e só para a gente finalizar, o Kung Fu tem espaço para crescer ainda no Brasil, Fernando? Tem bastante espaço, né? A gente tem uma das conclusões do trabalho é justamente apontar as perspectivas do Kung Fu, né? A gente tem esses mestres pioneiros já numa idade avançada, então nós temos uma nova geração de mestres e professores, né? E muitos deles brasileiros, então é uma perspectiva já diferente de transmissão, de ensino. E na própria perspectiva acadêmica também, são raros ainda, né? A gente teve o exemplo aí do trabalho do Apoloni, né? Mas são raros ainda trabalhos nessa discussão histórico-social em relação ao Kung Fu, em relação à China mesmo, né? Então há muito o que crescer, sim. E quais foram as principais conclusões do teu trabalho e como ele pode ajudar outras pesquisas? Primeiro, o próprio registro ele já é bastante significativo para futuros trabalhos, né? Considerando que esses mestres, alguns já em idade avançada, né? Em relação também a como se deu esse processo, né? As dificuldades, como eles construíram tudo isso, como eles enfrentaram. Tinham perguntas que poderiam parecer banais, assim, de quanto eles cobravam. Mas se pensar que é um trabalho pioneiro que começou com eles, é interessante de se questionar até esses pequenos pontos, né? E isso ajuda a entender o Kung Fu que se tem hoje e até a pensar essas perspectivas futuras. Muito obrigada pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Participe, mande suas dicas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. Até a próxima. Tchau!